Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje a gente vai falar sobre o 13º episódio da 4ª temporada de Riverdale. Então já se inscreve aqui no canal porque a gente tem vídeo de todas as temporadas de Riverdale. Deixa o seu joinha aqui nesse vídeo e vamos falar desse episódio. Depois de um episódio morno, que foi o episódio passado, não aconteceu muita coisa, né? Os mistérios não andaram muito. A gente tinha uma promessa de um episódio onde tudo de fato aconteceria e a gente finalmente chegaria no momento onde os flash forwards, né, os saltos temporais, estariam no momento presente. E esse momento de fato aconteceu neste episódio que se chama Idos de Março, que é um feriado que eles comemoram lá, que tem uma origem romana, e é por isso que no final do episódio os personagens estavam numa festa temática ali com roupas romanas. A gente tem todo um arco Vart que aconteceu nesse episódio, que eu acho que foi bem legal, e a gente tá seguindo agora com o desenvolvimento dos dois mais focado no futuro deles e numa coisa um pouco mais adolescente, né? Um pouco mais normal, um pouco mais de questionamentos adolescentes de para qual faculdade eles vão, o que exatamente eles vão fazer e lidando com consequências do que acontece com os pais deles nesse episódio, né? Então a gente sabe que o Art perdeu o pai dele, a Verônica tá com o pai que tá doente, em teoria, né? Então deixa aqui nos comentários se vocês acham que o Hiram tá realmente doente ou ele tá fingindo. E aí eu acho que isso acaba aproximando ainda mais o nosso casal Vart, que estava firme e forte nesse episódio. Tiveram várias cenas de pegação, vários momentos fofos entre eles, inclusive um momento onde o Sr. Honey encontra um frasco de bebida alcoólica no armário da Verônica e o Art, né, fala que na verdade aquele frasco é dele e que ele que é o cara que tava com bebida na escola e tal, porque o Art descobre nesse episódio que ele não vai conseguir se formar, né, ele não vai estar na formatura junto com os amigos dele porque as notas dele estão muito ruins, enfim, por tudo que o Art passou, né. A gente tem que lembrar que ele foi preso, ele perdeu um tempo ali da escola, que ele teve que recuperar depois, e aí em seguida disso o pai dele morreu, então eu acho que são coisas que atrapalharam o desempenho dele na escola e que, né, enfim, impediu que ele fosse capaz de se formar junto com os amigos dele. Mas nesse episódio a gente vê que existe uma luz no fim do túnel pro Art e que a ideia dele seria fazer a escola de verão, né, um supletivo ali no verão, para poder, no próximo semestre, fazer as aplicações para faculdade e poder ir para a faculdade de fato, que é uma coisa que a gente ainda não sabia se ele teria vontade ou não. O Art também decidiu ficar com os dois negócios do pai dele, então tanto a construtora Andrews, que é uma coisa que foi criada pelo avô dele, quanto o centro comunitário, que é uma coisa que ele criou em homenagem ao pai dele, e ele vai manter esses dois negócios com a ajuda do Tom Keller. A gente tem também a Hermosa mostrando que usar perucas para aplicar golpes é uma coisa de família, então ela tava lá com uma peruca loira, tentando, né, chegar ali no negócio da Cheryl, da Verônica e da Toni, e aí, claro, a Toni quer... A Toni é tudo, né? Ela é a mais esperta de todas. Ela já percebeu que era Hermosa e já armaram ali o negócio pra ela. E aí, né, a Hermosa, o plano dela não dá certo. A Verônica tá lá, confronta ela, rola uma cena de novela mexicana. E aí a Verônica confronta ela e descobre que a Hermosa sabe, o pai dela contou, né? O pai delas contou pra ela sobre a doença. Isso deixa a Verônica chateada e isso leva a Verônica a travar uma guerra com ele para meio que incentivar o pai dela a fazer algo que ele gosta, a ter gosto pela vida de novo e a querer não deixar, né, não sucumbir à doença. Então rola esse momento bem família aí de um jeito um pouco distorcido, mas que mostra o quanto a Verônica e o Hiram se gostam mesmo enquanto eles se odeiam, né? Acho que deu pra entender. Enquanto isso, nosso outro casal, Bughead, está passando por problemas também, porque o Jug nesse episódio começa a perder tudo que ele conquistou até ali. Até então, ele era um cara que tinha o contrato dos Baxter Brothers, ele tinha essa entrada para Yale, né, que ele conseguiria ir para a faculdade, que é uma faculdade que ele nunca nem sonhou. Ele estava em uma escola super exclusiva e ele estava também nessa sociedade secreta, né, o Penas e Caveiras, e nesse episódio, aos poucos, ele vai perdendo tudo e fica muito claro que é uma sabotagem do Sr. Dupont para realmente desestabilizar ele e fazer ele tomar a decisão que ele toma no final do episódio, que é deixar Stonewall de bom grado, né, desistir da escola, ir embora e deixar tudo para trás. E aí o que acontece é que os Baxter Brothers, então o negócio do livro, rouba a ideia do Jug sobre a história do Jason, né, o garoto no Rio, e aí essa história vai ser publicada pelos Baxter Brothers, mas foi reescrita por todos os colegas dele de Stonewall, que estariam todos armando contra ele desde o começo. Basicamente o que acontece com o Jug nesse episódio é a mesma coisa que aconteceu com o avô dele, e já dá pra gente ver como e por que o avô dele decidiu sair de Stonewall
faltando tão pouco para ele se formar, o que levou ele a acabar não se formando na escola. Eu acredito que sendo o Jug, se as coisas não acontecerem do jeito que a gente acha que vai acontecer por conta do final do episódio, ele pode e deve se formar na escola em Riverdale High mesmo e seguir a vida se o Sr. Honey não quiser ser um empecilho na vida dele. Mas vamos falar do final do episódio, que foi o momento que a gente chegou no momento que a gente queria, que é aquele flash forward que a gente tem no final da 3ª temporada da fogueira. Então todos eles estão com a roupinha que eles usaram no dia da fogueira, né? Então esse é o mesmo dia. Então o próximo episódio, que é o episódio do dia 26 de fevereiro, semana que vem não teremos episódio inédito de Riverdale. O próximo episódio vai ser tiro, confusão, porrada, vai ser incrível o episódio, né? Porque a gente vai ter que destrinchar o que aconteceu de verdade nesse dia. Então o que acontece é que o Jug, depois de desistir de Stonewall, ele tem um plano e eles vão todos pra festa pra meio que confrontar o Brett e a turma deles. E aí acontecem coisas muito misteriosas nesse momento. O Jug sai com o Brett pra floresta, usando uma cabeça de coelho e com uma faca na mão, e a Beth encontra com a Donna, e as duas têm uma conversa muito misteriosa ali naquele momento, onde a Donna fala que ela sabe qual é a palavra mágica, ela encontrou com a Evelyn Evernever na prisão, e ela sabe qual é a palavra mágica que vai fazer a Beth ter aquele ataque psicótico dela e atacar e machucar pessoas que ela ama. E aí corta já pra Art e Verônica encontrando o Jug morto. O Art põe a mão lá no pescocinho dele pra sentir o pulso, não tem pulso, ele declara que o Jughead está morto. E aí o que eu acho que é interessante é que a gente provavelmente vai ver eles escondendo o corpo do Jughead, o que é uma situação que vai ser bastante caótica, e depois queimando todas as provas, as roupas e tudo mais, porque automaticamente eles se tornam cúmplices daquele assassinato. E aí fica aquele questionamento, Jughead está morto mesmo? Ele continua narrando a história. Eu falei pra vocês que eu acho que é possível Jughead ser um narrador morto. Eu acho que isso não seria uma coisa impossível numa obra de ficção, mas ao mesmo tempo eu acho que o Roberto não teria a coragem de matar o Jughead por saber que ele é um dos personagens favoritos e uma das coisas que mais segura a audiência de Riverdale até hoje, que é querer ver esse personagem, etc. Muito que bem. Então vamos aos fatos e coisas que a gente sabe desse episódio e as nossas teorias. Nesse episódio, acho que uma coisa que a gente pode considerar é que alguém de dentro da escola de Stonewall, né, do grupinho do Sr. Dupont, está ajudando o Jughead. Porque ele tem um plano que ele não revelou pra Beth, mas alguém precisa ser cúmplice dele nesse plano. Se ele fosse se fingir de morto, que é uma coisa que também a gente já tá falando há muito tempo, que é uma possibilidade, ele teria que ter alguém pra ajudar ele a resolver isso, ele teria que ter alguém pra ser cúmplice dele nesse momento. E aí, por eliminação, a gente tem quem? A Donna como a provável cúmplice. Por que não o Brett? Porque a gente tem um momento muito específico nesse episódio, a gente tem alguns momentos específicos do Brett, onde ele se mostra de fato estar contra o Jughead. Então nesse episódio ele chantageia o Jug com a fita, a sex tape, né, dele com a Beth e tudo mais, e eles estão só os dois juntos, então se eles estivessem fazendo um plano, se eles estivessem juntos, né, nesse negócio, não teria por que ter essa cena dos dois sozinhos, e um chantageando o outro e um ameaçando o outro, porque eles não estariam fazendo um teatro pra ninguém. Se eles estivessem com outras pessoas, eu acho que seria possível, sim, o Brett ser o aliado. Mas nesse caso, a pessoa que sobra é a Donna. E eu acho que uma coisa é que o Jug está fazendo esse plano por trás, né, pelas costas da Beth, porque ele não pode deixar que ela saiba do plano para que soe real quando ela achar que o namorado dela está morto e que ela matou ele. Então, de uma forma ou de outra, ele está manipulando a Beth e isso pode ser um problema para Bughead no futuro, e isso pode também explicar porque a gente vê aquela cena que tem um clima Bart do último episódio e também porque a gente tem a foto onde aparentemente a gente tem Beth e Art jovens, né, ali tendo um momento juntos e tudo mais. Acho que eles estão batendo nessa tecla do Bart e é possível caso o Jug tenha realmente usado a Beth para esse plano dele dar certo. E aí quem seria o grande inimigo? O Sr. Dupont. O Sr. Dupont seria o cara que eles tentariam derrubar, porque ele é um cara que estaria abusando. Eu acho que a Donna é uma pessoa que teria algo contra ele, que seria o fato dele ter obrigado ela a falar que ela teve um caso com o Mr. Tipping, e isso não teria deixado ela satisfeita. A Beth, inclusive, ela e o Jug comentam sobre isso, que o Dupont seria o elo que conectaria tudo isso, porque
ele teria acesso ao PIN, né, do Mr. Tipping e teria dado pra dona pra corroborar com a história dela. E aí que acontece que esse seria um bom motivo para ela se rebelar contra ele, tipo assim, ele tá usando ela e ela não tá gostando, ela não quer ter esse caso, ela não quer ter isso marcado na vida dela, e ela poderia muito bem ter se revoltado com o Sr. Dupont e querer se juntar ao Jug para se vingar e acabar com essa hegemonia dos Baxter Brothers que ele tem, que ele controla todo mundo e tudo e todos e chantageia todo mundo e tem as coisas e sempre vence no final, né? Então ele seria o grande vilão da história. Para isso, Jug teria que ter contado pra dona sobre a fazenda e a Evelyn, porque também a gente não sabe como, né, que outro jeito ela saberia dessa história, para que a dona pudesse ir lá conversar com a Evelyn sob o pretexto de não gostar da Beth, ser uma pessoa que quer fazer mal a ela e aí conseguir saber essa palavra-chave. Porque o Jughead simplesmente chegando lá, a Evelyn não ia dar a palavra-chave pra ele, né, que agora não é mais tangerina e é uma palavra que a gente teoricamente não sabe qual é. E aí então o que aconteceria é que a dona usaria essa palavra pra Beth entrar no modo hipnótico e ela faria a Beth acreditar que ela deu uma pedrada na cabeça do Jug e matou ele por estar, né, sob esse efeito hipnótico. Mas nesse momento a gente teria uma morte forjada com a faquinha lá e tal e a pedra colocada em um lugar específico pra fazer parecer que aconteceu dessa forma. É claro que eles teriam que se livrar do Brett nesse momento de alguma forma, ele teria que voltar pra lá e aí talvez isso tudo fosse um segundo plano que a dona estaria fazendo com eles para fazer parecer que ela estava do lado deles, mas na verdade ela não estava. Eu sei que as coisas estão muito confusas. Esse episódio ele acabou não dando respostas pra gente, ele só deu mais ideias e mais, acho que, faíscas para novas teorias. Então deixem aqui nos comentários quais são as teorias que vocês estão acreditando. Vocês acham que o Jug tá morto ou não? Vocês acham que a dona é aliada? Vocês acham que outra pessoa é aliada? O que tá acontecendo, né? E aí a gente tem que ver qual vai ser o próximo episódio, porque afinal esse episódio 14 vai ter que trazer respostas pra gente. Esse episódio se chama How to Get Away with Murder, ou seja, como se livrar de um assassinato. E provavelmente ele vai ser a junção de todos os nossos flash forwards que a gente teve até então. Então a gente tem a fogueira, o fato de que o corpo do Jughead vai ter sido escondido, né, e vai ter dado como desaparecido, e que em algum momento o FBI vai encontrar esse corpo e vai descobrir que os verdadeiros assassinos do filho deles são a Beth, a Verônica e o Art. Os três vão presos, a dona e o Brett vão fazer o reconhecimento, né, deles três, de que eles seriam os responsáveis pela morte do Jughead. É claro que a gente ainda tem o reconhecimento do corpo do Jug, que o FBI e a Beth fazem juntos, então seria necessário a Beth não saber do plano para realmente achar que ele está morto, e também o fato de que o Brett confronta a Beth sobre ela ter matado o namorado, sobre ele estar morto, e ela conseguiu o que ela queria, que era um lugar em Yale, né? Então rola essa situação que talvez se o Brett fosse o aliado, ele não questionaria ela dessa forma, porque isso poderia dar muita palha de que ele, né, saberia de alguma coisa, que ela não saberia, enfim. Então eu continuo achando que a dona pode ser a nossa grande aliada, isso pode ser a grande reviravolta, né? A gente tem muitos momentos da Beth com ela nesse episódio, mas a gente não vê o Jug confrontando ela tanto quanto ele confronta o Brett. Então isso também pode ser um indício de que eles estão agindo juntos e que a Beth precisa ficar contra ela para que as coisas pareçam verdadeiras, né? Então eu acho que tem muitos caminhos que apontam, mas fico muito feliz de poder ler teorias de vocês, de quem pode ser o aliado, se é que tem um aliado, do que vocês acham que vai acontecer nesse próximo episódio. Eu vou pegar aqui a sinopse pra gente ver. Então vamos para a sinopse do episódio 14, que é o episódio do dia 26 de fevereiro, que se chama How to Get Away with Murder. Quando uma noite na floresta não dá nada certo, Beth, Art e Verônica são forçados a confrontar algo que um deles seria capaz de fazer. Então a gente tá seguindo essa ideia de que a Beth seria responsável pela morte do Jug. Então provavelmente vai ser um episódio deles escondendo o corpo do Jughead, tentando se livrar desse possível assassinato. Então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para não perder as análises de episódios que a gente tem toda semana. A gente se vê no próximo dia 26 para falar de Riverdale, mas quase todos os dias a gente tem vídeos novos, então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!